Oi, gente! Bem-vindos ao turno da noite, onde as coisas sinistras acontecem. E aí, gente, como vocês estão? Com frio? Eu vou ter que perguntar isso todas as vezes, porque realmente tá muito frio. Tipo, eu amo frio, mas tá muito frio. Espero que continue assim, porque 1000 vezes o frio do que o calor, ter que gravar toda suada, sofrendo. Enfim, se você está aqui, é porque você está esperando a parte 3 da história das tarefas da professora. Então, o que você espera é o que eu entrego. Hoje temos um episódio de hora extra com a parte 3 da tarefa. Da tarefa, não. Com a parte 3 da história das tarefas. Antes de eu ir para a história, não se esqueça de dar uma olhada nesse link aqui, que tem a lojinha, o Apoia-se e todas as redes sociais minhas e do turno. E hoje eu não vou enrolar com intro, vamos direto para a história. A professora do meu filho está dando a ele algumas tarefas de casa estranhas, parte 3. As crianças foram encontradas. Quero começar agradecendo a todos que demonstraram apoio e cuidado desde o desaparecimento do Dylan. Agora eu tenho boas notícias. Apenas algumas horas depois da minha postagem anterior, Dylan e o restante da sua turma foram encontrados, vivos e seguros. Eles foram encontrados em um campo que ficava próximo à cidade de Freyton. A senhora Wagner não estava com eles quando foram encontrados e ainda não foi localizada, possivelmente viva ou possivelmente morta. A turma foi encontrada por uma moradora da cidade e ela disse à polícia que encontrou todos os alunos sentados em um grande círculo, todos com os olhos fechados e sentados perfeitamente imóveis. Quando eu recebi a ligação dizendo que Dylan havia sido encontrado, eu corri até minha esposa, Rebecca, e entramos imediatamente no carro e dirigimos até onde nos disseram para encontrá-lo. Quando chegamos, muitos dos outros pais também estavam lá. Todos tendo um reencontro emocional com seus filhos. Eu e Rebecca corremos até Dylan e o abraçamos forte, mas ambos percebemos que ele não parecia tão animado em nos ver e nem retribuiu muito o abraço. Quando olhamos ao redor para as outras crianças, parecia que nenhuma delas estava realmente animada em rever os pais. Todas as crianças foram interrogadas pela polícia para descobrir o que havia acontecido desde que desapareceram e para tentar descobrir onde estava a senhora Wagner. Rebecca e eu estávamos presentes quando a polícia fez perguntas ao Dylan, e ambos percebemos que ele ficou completamente parado e em silêncio durante a maior parte da entrevista, e quando falava, respondia apenas com uma ou duas palavras. Esse era um comportamento estranho para ele. Normalmente ele era muito mais comunicativo. Mas decidimos que ele havia passado por uma experiência terrível e provavelmente ainda estava em estado de choque. Dylan disse à polícia que não se lembrava de nada do que havia acontecido desde o dia em que ele e a turma desapareceram. Ele não se lembrava de ter injetado anestésico em mim e minha esposa, e não lembrava de nada do que havia acontecido desde que foi levado pela senhora Wagner. Era estranho que ele não se lembrasse de absolutamente nada, quase como se tivesse sido submetido a uma lavagem cerebral ou forçado a esquecer tudo o que havia acontecido. Depois de conversar com outros pais, parece que nenhuma das crianças se lembra de nada do que aconteceu. Também parece que apenas alguns poucos pais foram atacados pelos próprios filhos com seringa. A maioria das crianças simplesmente desapareceu. Sobre a minha postagem anterior, eu me encontrei com o prefeito que havia me escrito explicando o que ele havia presenciado. Ele explicou novamente o que viu e como viu a senhora Wagner caída no chão, coberta de sangue. Ele me disse que acha que as crianças a esfaquearam, mas que não podia ter certeza. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que a senhora Wagner tenha sido atacada. Eles não encontraram um corpo, uma faca, sangue ou qualquer coisa que indicasse que ela havia sido atacada. Eu não sei o que pensar, mas o prefeito parecia muito convencido do que havia visto, e eu acho que eu acredito nele. O Dylan está em casa há quase uma semana, e tirando o fato de estar muito mais quieto que o normal, o que nos disseram que seria esperado, tudo parecia bem e talvez até voltando ao normal. Isso foi verdade, até os acontecimentos da noite passada. Eu e a Rebecca colocamos o Dylan para dormir por volta das 8 da noite e ambos o cobrimos na cama e demos um grande abraço nele, algo que temos feito todas as noites desde que ele voltou para casa.
Fechamos a porta do quarto ao sairmos e voltamos para a sala de estar. O resto da noite ocorreu normalmente e logo já estava ficando bem tarde, então decidimos ir dormir. Nos preparamos e em pouco tempo já estávamos deitados na cama, quase dormindo. Foi então que eu ouvi. O som alto de arranhões vindo do quarto do Dylan. A princípio eu tentei ignorar, mas conforme o som ficava mais alto e mais alto, eu não consegui mais. Saí da cama e fui até o quarto do Dylan. Quando cheguei à porta do quarto, o som havia parado. Eu não entrei no quarto. Queria dar um pouco de espaço para ele. Então, voltei para o nosso quarto e me deitei novamente. Disse a Rebeca que o barulho havia parado e nós dois nos viramos tentando dormir. Mas lá estava de novo. O som de arranhões recomeçou. Parecia que algo estava arranhando a madeira, como se algo estivesse cavando ou raspando o assoalho, e definitivamente vinha do quarto do Dylan. Saí da cama rapidamente e caminhei de volta até o quarto dele, tentando abrir a porta em silêncio. Conforme abri, coloquei a cabeça para dentro do quarto para ver o que estava fazendo aquele som. Tudo que eu vi foi o Dylan deitado na cama, dormindo. Todo o resto do quarto parecia igual. Não olhei muito em volta naquele momento. Vi que o meu filho estava dormindo, então eu decidi deixar ele em paz. Fechei a porta do quarto e voltei para a cama. Eu nem cheguei a deitar quando o som dos arranhões recomeçou. Dessa vez estava bem mais alto e parecia que os arranhões estavam ficando mais rápidos. Eu ouvi a Rebeca saindo da cama e logo ela se juntou a mim no corredor. Nós dois ficamos ali, de pijama, ouvindo os arranhões altos e rápidos. De repente o som parou e nós dois sabíamos que teríamos que entrar no quarto do Dylan e descobrir o que era. Caminhamos até a porta do quarto dele e eu peguei a maçaneta. Girei e empurrei a porta. Nós dois olhamos para dentro do quarto. No centro do quarto estava uma figura escura. Era muito escura, como uma silhueta. Tudo que eu conseguia ver eram os olhos, brancos e brilhantes, que estavam olhando diretamente para nós. A figura estava agachada no chão, com um braço longo estendido tocando o assoalho. Eu consegui ver que na ponta do braço havia uma mão com 5 dedos compridos, cada um com uma unha longa na ponta. Era isso que estava usando para arranhar algo no chão. Usou uma última vez a unha longa para arranhar algo no piso e então levantou o braço longo e apontou uma das unhas diretamente para nós. Então vi sua boca se abrir em um largo sorriso, revelando dentes pontudos, brancos e brilhantes. Sorriu e apontou para nós por 1 ou 2 segundos, antes de desaparecer subitamente diante dos nossos olhos. Corri até onde a figura estava e olhei em volta do quarto para ver se conseguia descobrir para onde tinha ido, mas já não havia mais nada. A Rebeca começou a gritar, o que acordou o Dylan, que até então estava dormindo profundamente. Ela correu até ele e o abraçou, e eu percebi que lágrimas escorriam pelo rosto dela. Quando eu tive a certeza de que Dylan estava bem, olhei para o chão, para onde a criatura havia arranhado. Soltei um grande suspiro quando eu vi o que estava arranhado no assoalho. Eram apenas 2 frases, mas, ao ler, um arrepio percorreu a minha espinha. Agora que estou livre do meu hospedeiro humano, Dylan me pertence. Ele é meu filho agora, dizia o arranhado no piso. Eu não quis que a Rebeca visse aquilo, então cobri rapidamente com uma das cobertas do Dylan. Eu sei que ela vai ler isso em breve, mas por enquanto é melhor que não veja. Eu realmente não sei o que isso significa. Não sei o que era aquela figura dentro do quarto do Dylan. A minha teoria é que o hospedeiro humano ao qual o arranhado se refere seja a Sra. Wagner. Talvez ela tenha sido um receptáculo para essa figura estranha. Se a história do prefeito for verdadeira, talvez quando as crianças esfaquearam a Sra. Wagner, isso tenha libertado a criatura, e agora ela está atrás do Dylan. Mas será que é só do Dylan ou todas as crianças? Por que ela está atrás dele? Por que usou a Sra. Wagner? Eu vou tentar manter vocês informados se eu descobrir mais alguma coisa. Ou se outros acontecimentos horríveis acontecerem. Nossa, gente, essa cena dele arranhando e apontando com dedos compridos me lembrou muito dessa cena aqui do filme Sobrenatural. E essa cena, nossa, pra mim essa cena é uma cena que, tipo, mudou a trajetória do horror. E me deixou muito assustada. Então, essa história, consequentemente, me deixou assustada também. Mas eu acho que a gente tá chegando mais perto de uma conclusão. Apesar de ainda terem alguns questionamentos, a história tá se fechando bem. Se eu não me engano, só tem mais uma parte.
Mas eu tô amando, ansiosa já pra próxima. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. If you